Boa tarde, quinto ano, tudo bem? Hoje eu vou tentar ser um pouco mais breve do que eu fui no vídeo de ontem. Não sei se eu fui tão explícita quanto eu gostaria de ter sido na aula de matemática. Se ficaram muitas dúvidas, vocês me avisem que daí nós vamos dar um jeitinho de eu reaplicar essa aula, tá? Porque essa matéria é uma matéria que vai cair na nossa avaliação na semana que vem, tá bom? Então vamos lá. Hoje eu vou começar a trabalhar com vocês em ciências, o sistema digestório, tá? Então vamos lá. Aqui eu coloquei para vocês alguns órgãos do sistema digestório. Vocês vão observar aqui na página 24 da apostila de vocês, lá na unidade 2, a nutrição do corpo humano. E vão observar que vai ter essa imagem aqui, uma obra, né, da Fritz, quem fez, que é um corpo humano com os órgãos sendo representados como máquinas, né? E vocês vão ver que tem duas perguntas aqui, vocês podem respondê-las de acordo com essa imagem. Em seguida, nós vamos na página 25 ler esse texto que fala sobre a digestão. Nesse texto, nós vamos ver o quê? Que nós já estudamos lá uma unidade inteira e mais um pouco do que nós já vimos lá na sala de aula sobre a alimentação, sobre os alimentos. Vimos que os alimentos são formados por nutrientes e que têm funções importantes no nosso organismo, cada uma tem a sua função, cada uma vai cumprir um papel diferente em cada parte do nosso organismo e do nosso corpo, tá? Ele nos fornece energia e a renovação das nossas células. E diante disso também nós vimos que os alimentos, depois que nós ingerimos, passam por um processo de transformação dentro do nosso organismo. E esse processo se chama digestão, tá bom? Então ali, ó, dentro do sistema digestório, ele é constituído por duas coisas, pelo tubo digestório, que está aqui, e pelos órgãos anexos. Então vamos colocar aqui. O tubo digestório, quem faz parte dele? Quais órgãos fazem parte dele? A boca, a faringe, o esôfago, estômago, intestino delgado e intestino grosso. Nesta ordem, porque o alimento ele já começa pela transformação lá na nossa boca, tá? Primeira parte da transformação. Mas eu já explico melhor essa parte. E os órgãos anexos são quem? As glândulas salivares, o fígado, a vesícula bilar e o pâncreas. Então também já vou explicar um pouquinho melhor sobre eles. Então o nosso processo de digestão, ele inicia já na nossa boca, quando nós começamos a mastigar o alimento, a triturar o alimento para conseguir engolir ele e que o suco gástrico consiga trabalhar ali dentro do nosso estômago com mais facilidade, tá bom? Em seguida, esse alimento que nós mastigamos, trituramos, ele é conduzido pelo esôfago. Isso tudo vocês vão ler lá no texto de vocês e vai ter até uma figurinha representando aqui, tá bom? Os órgãos, os lugares que eles estão. Então, vocês vão, após engolir esse alimento, ele é conduzido pelo esôfago até o estômago. Então, ali, ele vai passar pelo processo do suco gástrico e vai ser conduzido até o intestino delgado e depois para o intestino grosso. Então, esses órgãos, ali no intestino delgado e no intestino grosso é onde vai ser absorvida a maior parte dos nutrientes que o alimento nos proporciona. E o que não é mais necessário, que é em excesso, vai ser eliminado em forma de fezes. Então, vamos lá agora para a próxima página, página 26. Vai ter esse corpinho aqui e vai ter representado as partes do nosso corpo que fazem parte do nosso sistema digestório. Então, vocês vão ver que tem algumas coisas que estão numeradas e algumas coisas que não. O que está numerado? A boca, a faringe, o esôfago, o estômago e o intestino delgado e o intestino grosso, que são esses aqui do tubo digestório. Mas também estão aqui destacados os que são os órgãos anexos para que vocês consigam localizá-los. Eu destaquei aqui para vocês o esôfago, que está colocando ali que são movimentos peristálticos. O que são os movimentos peristálticos? Que nome esquisito, né? Um nome estranho.
são movimentos involuntários realizados pelos órgãos do tubo digestório. Esses movimentos, eles vão empurrando o alimento até o próximo processo, vamos dizer assim, que ele vai sair do esôfago e esse movimento involuntário vai levar ele até o estômago, que depois do processo no estômago ele vai levar ele até o intestino delgado e assim por diante até eliminar de fato o que sobrou do alimento, tá bom? Isso tudo vocês vão ler aqui nesses quadradinhos, vão identificar bem certinho, porque tá bem explicadinho aqui, então pro vídeo não ficar tão comprido, igual o último ficou, que eu sei que eu exagerei um pouquinho, então vocês podem ler aqui e se ainda tiver dúvida em alguma, pode me ligar. Tá? Vamos dar sequência aqui. Aqui na página 27 vai estar aqui ciência em ação, vai ser a experiência. Quando eu coloquei ontem para vocês lá no grupo para fazer a experiência da apostila de ciências, é essa experiência aqui que vocês vão fazer, filmar e me encaminhar, tá? Então vamos pular lá para a próxima página, que é onde vai ter mais um texto que daí vai dar as nossas atividades. Então aqui nesse texto da página 28, no ícone Saiba Mais, vai ter um texto falando sobre a incrível conexão cérebro-intestino. Então ali vai estar falando que o coração, o fígado, os rins e os outros órgãos que nos perdoem, mas o intestino, ele é incrível, ele é fascinante. Por que ele coloca assim? Porque no intestino também tem neurônios. Ele não tem tantos neurônios quanto o nosso cérebro, mas ele tem bastante. Aqui ele coloca até valor, cerca de milhões de neurônios. E que legal, né? E isso interfere para quê? Para que ele tenha um sistema nervoso próprio e assim ele consegue liberar as substâncias digestivas e os movimentos que estimulam o bolo fecal a ser eliminado. Então, olha só, o nosso intestino consegue ter, vamos dizer assim, quase que uma vida própria, separado do nosso cérebro quase, porque ele tem os neurônios dele e ele consegue trabalhar, fazer aquilo que ele tem, a função de fazer sozinho, sem precisar o cérebro ordenar como ele tem que fazer com os outros órgãos. Interessante, né? E aqui a flora intestinal também, tá falando sobre que ela é muito estudada. E o intestino carrega cerca de 100 trilhões de bactérias, nossa senhora! Ela é quantidade 10 vezes superior ao número de células do corpo. Então, por isso que é um órgão extremamente importante para nós. Então, aqui vocês vão ler esse texto também da página 28 para então responder as perguntinhas. Aqui tem esse texto, essas 3 perguntas que são com base nesse texto que nós acabamos de ler. E as demais atividades aqui são atividades relacionadas ao sistema digestório. Então, vai ter aqui na página 29, na página 30 e na página 31. Vão ter atividades com relação ao sistema digestório que vocês vão responder. Beleza? Combinado? Certo? Agora, vou apagar o quadro e nós vamos falar de português. Só um minutinho. Certo, vamos lá. Em português agora, nós vamos falar sobre o hiato. Hiato é um assunto que nós vimos bastante lá na sala, fizemos várias atividades e então agora nós vamos o quê? Complementar ela aqui com essas questões que tem na nossa apostila, tá? Aqui vocês vão ver lá na página 16 de português. Acentuação, regra especial do I formando hiato na sílaba anterior. Oi, como assim? Vocês vão ler aqui essas atividades, já começa direto com atividades. Então vocês vão perceber ali a palavra Bahia, pedindo para separar em sílabas. Vocês vão fazer isso. Essa é uma palavra que nós também fizemos nas atividades na sala, essa palavrinha para separar em sílabas. Já vimos se ela é uma oxítona, paroxítona ou proparoxítona pela acentuação, onde está a sílaba tônica. Então essas questõezinhas vocês vão saber. A única coisa que tem ali é uma regra do I. Como que é essa regra do I? Vai ter um textinho aqui para vocês lerem, para vocês conseguirem compreender um pouquinho melhor a regrinha do I. Então ali vai estar dizendo que a palavra Bahia é um exemplo dessas palavrinhas que são acentuadas.
Então, pois a paroxítona terminada em A não são acentuadas. Então, ela é uma recessão à regra das paroxítonas terminadas em A. Então, como é que nós explicamos a acentuação dessa palavra, sendo que ela foge à regra? Essa palavra, ela é acentuada porque ela segue uma regra especial do hiato, que é essa regra que eu vou falar, que já está escrita aqui na apostila, mas eu vou dar uma explicada bem rápida para vocês. Então, a letra I, ela não vai estar sozinha na hora de acentuar, né? Assim como as sílabas, os hiatos, né? Hiatos são o quê? O encontro de duas vogais que se separam na hora de dividir em sílabas. Então, ali embaixo também vai ter poema. O poema tem o hiato, que é o encontro da letrinha O com a letrinha E. Mas na hora de separar as sílabas, elas ficam separadinhas e a letrinha E fica sozinha. Então, essa regra especial da acentuação quando é letrinha I é acentuado o I tônico, o I que é mais forte, sozinho na sílaba ou acompanhado de letrinha S, que forma hiato com a sílaba anterior, como por exemplo a palavrinha Bahia que nós vimos lá em cima, tá? Vamos aqui continuar. Vocês vão perceber na próxima página que vai ter uma explicação um pouquinho mais detalhada, tá bom? Eu vou só explicar essa atividadezinha aqui para vocês antes de passar para lá. Então aqui vai ter uma sílaba, uma tirinha do Garfield, e vocês vão responder as questõezinhas. Essas questões, elas estão com um direcionamento para a palavra daí. Daí tem acento no I? Será que tem? Então, nós vamos ver das palavras oxítonas, as sílabas oxítonas, se elas seguem essas regrinhas das sílabas oxítonas, das palavrinhas oxítonas, o acento tônico, aonde ele está. Então, tudo isso vocês vão verificando para responder ali. E aí, nós vamos ver aqui, ó. Aqui tem outra atividadezinha. A número 3, vocês vão precisar colocar em sílabas. Daí, vocês vão perceber a acentuação. Vão ter algumas palavras que vocês vão reparar que mesmo a letra I sendo tônica, ela não vai receber acentuação. Por quê? Porque se a letrinha I, ela tá acompanhada de S, ela recebe o acento. Ela é uma sílaba tônica que recebe acento. Mas tem uma regra para essa exceção da letrinha I. É quando ela é acompanhada do NH, tá bom? Como por exemplo ali a palavra, já vou dar um spoiler, da palavra rainha. Rainha, quando nós separamos em sílabas, ela não recebe o acento. Porque quando ela é seguida do NH, ela não vai receber esse acento, como tá escrito ali embaixo, ó. Rainha, campainha, tainha, são palavras que o I é tônico, mas como ele é acompanhado do NH, não recebe essa acentuação, tá? Então, como eu falei, quando ele é acompanhado de S, ele recebe o acento igual, normalmente, tá? E aí, como nós vamos colocar aqui agora, ó. Nós vamos ver lá em cima que quando juízes está no plural, olha aqui, ó. Juízes. A letra I vai receber o acento? Vai. Porque a letra I, ela está sozinha aqui, tá? Ela se separou da letrinha e ficou sozinha. Mas, prof, juiz. Juiz tem acento? Juiz não tem acento, porque juiz não está sozinho, ele está acompanhado da letra Z. Então, só recebe o acento quando ele fica sozinho, tá? Então, quando ele tá aqui sozinho, ele recebe o acento. Mas se aqui fosse um S, aí sim ele poderia receber. Tá bom? Em seguida, lá na próxima página, 19, vai falar sobre poema. Então, ali vocês vão ver que cabem diversos assuntos dentro de um poema. Então, nós já vimos o poema visual do Feijão e Arroz, da Flor, nós já vimos do Jacaré, lemos o outro poeminha do Carlos Drummond de Andrade, nós já vimos poema lá na matéria de história que eu enviei ontem, tinha um pequeno poema. Então, assim, vocês vão percebendo que existem vários temas para poemas. E aqui vai estar dizendo isso e vai pedir para vocês escolherem um tema.
Por exemplo, leitura. O que dá para conseguir falar sobre leitura? Vocês vão colocar, então, vamos colocar que este seja o meu tema central, leitura. Vou colocar aqui agora. O meu poema, o meu tema central é a leitura. É isso que vocês vão fazer aí na apostila de vocês, dentro desse quadradinho que tem aqui, tá bom? Então, o tema central de vocês vai ser leitura. Vou colocar em caixa alta para ficar diferente. Leitura. Beleza? Então, a leitura. O que nós podemos conseguir com a leitura? Na leitura, nós podemos ler sobre viagens. Nós podemos ler sobre amor, amizade. Podemos ler sobre o que mais falar sobre o que mais em leitura? Histórias. O que mais? O que tem de leitura? Nós poderíamos colocar aqui livros, poesias, tudo que envolva leitura. Então, nós poderíamos estar colocando aqui dentro desse quadradinho. Mas vocês vão escolher um tema para vocês. Então, vocês podem colocar um tema central como amizade e colocar palavras que incluam o que vocês relacionam com amizade. Vocês podem escolher um tema família e colocar ao redor da palavrinha outras palavras que envolvam família. Tentem escrever o máximo possível de palavras que vocês puderem. Por quê? Ali em seguida vai ter uma produção de texto. Vocês vão produzir um poema com base nessas palavras que você escreveu. Vai ser o tema central e vocês vão fazer esse poema usando o máximo possível das palavras que vocês escreveram que tem um envolvimento com isso. Um poema normal, um poema de versos e estrofes, tá? Mas vai ser do tamanho que vocês quiserem. Se vocês quiserem que tenha só 2 estrofes, se vocês quiserem que tenha 4 estrofes, mas aí vai ser de vocês, tá certo? E aí vocês vão ver que ali tem uma avaliação. Então vocês vão avaliar a escrita desse poema, tá bom? E aí vai ter aqui, elabore uma versão definitiva do seu texto e deixe exposto no mural. Eu já vou explicar melhor essa parte. Vamos mudar ali para outra página, onde vai ter na página 20 falando a declamação do poema. Então aqui vai estar falando sobre um sarau. O que é um sarau? Ali vai estar explicando direitinho que o sarau ele é um evento artístico onde as pessoas se reúnem para produzir ou discutir arte. Então existe um evento desse, um encontro desse, que é um sarau poético, onde as pessoas se reúnem para declamar poesias, para escrever poesias, trocar ideias sobre elas. Então, nós não vamos conseguir fazer esse sarau, porque nós não podemos estar juntos, infelizmente, ainda, mas vocês já produziram a poesia de vocês na página anterior, né? O poema que vocês produziram, vocês já têm ele. Então, vocês vão trabalhar essa produção aqui, essa declamação de poema, com base no poema que vocês construíram. Então, ali onde vai estar escrito, na número 1, escolha um poema. Então, o poema, a Prof. Célia já escolheu para vocês, é o de vocês mesmos. Então, aqui vocês vão anotar título e autoria, vocês vão colocar o título do poema de vocês e o nome de vocês, porque foram vocês os autores. E em seguida, aqui vai estar pedindo para vocês declamarem o poema. E na página anterior também pedia para vocês declamarem o poema. Então, o que vocês vão fazer? Além de vocês produzirem, como forma de avaliação aqui, que vocês vão ver que a número 3 é uma avaliação. Vocês vão filmar, vocês declamando o poema, porque não vai ser um poema assim que vai demorar 2 minutos, então vai ser um poema rápido, vocês vão filmar a declamação do poema de vocês e vão me encaminhar. Eu vou ouvir vocês declamando esse poema e aí eu vou encaminhar para vocês. Declamou o poema com um tom de voz adequado, de forma a ser ouvido por todos? Eu vou dizer se sim ou se não. Justificou a escolha do texto? Eu vou dizer se sim ou se não. Ouviu com atenção e respeito a declamação dos colegas? Esse eu não vou ter como dizer que sim ou que não, né? Porque não teve como ouvir. Mas eu acho que é um ato de respeito com os outros colegas fazer o trabalho e encaminhar para a professora. Porque daí, se um só faz e só me encaminha, eu acho que constitui como não ter atenção e respeito com os outros colegas. Porque daí, quem fez e me mandou vai ficar chateado porque só ele que fez e me mandou, tá? Então, eu prefiro que todo mundo me mande. Mas eu tenho vergonha, não vou mostrar para ninguém. Juro,
Juro, juradinho. Não mostro pra ninguém. Vai ser só eu que vou ver, bem quietinho no meu cantinho, com um foninho no ouvido, tá? Pra vocês conseguirem fazer. E aí, aqui na página 21, vocês vão ler, que é o destaque do Agora Eu Sei. Vocês vão ler para vocês conseguirem entender tudo que nós aprendemos nessa unidade de português, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham entendido. Eu tentei falar, acho que ainda acabei falando mais do que eu deveria. Se vocês tiverem muita dúvida de matemática sobre o vídeo de ontem, eu peço que vocês me avisem. Se vocês quiserem agendar alguma coisa para eu explicar para vocês todos ao mesmo tempo, pode ser uma chamada de vídeo no Instagram que cabem 6 pessoas ao mesmo tempo. Se vocês quiserem que eu faça igual eu fiz outra vez no YouTube, vocês me avisem também. Que eu imaginei que nós poderíamos fazer na quinta-feira à noite, que daí tem tempo de vocês estudarem durante o final de semana, tá bom? A gente pode fazer em 6 no Instagram, ou posso fazer aquele ao vivo no YouTube, que daí todo mundo consegue acompanhar, até os pais se quiserem, certo? Só me comuniquem. Quinta-feira, umas 7h, 8 horas da noite, se vocês tiverem interesse. Se não, fica pra próxima de novo, para eu poder explicar um pouquinho melhor. Eu não sei se vocês têm dúvida só em matemática, ou tem em português, tem em ciências, tem alguma outra matéria, porque vocês não me falam. Então, para mim, vocês não têm dúvidas, tá bom? Me comuniquem se vocês querem ou não querem. E era isso. Um beijo, fiquem bem e até amanhã de novo.